Pandemia, pânico, pandemônio, panaceia. O que isso tudo quer dizer? O que tudo isso tem a ver com o que a gente veio falar aqui hoje? Bom, todas essas palavras se derivam do termo Pan. Pan, que na verdade era um deus grego, deus dos bosques, dos rebanhos, das florestas, e ele amedrontava as pessoas, ele provocava muito terror nas pessoas que estavam com ele. Então Pan acabou por simbolizar essa sensação de medo, essa sensação de terror. Por outro lado, panaceia vem do mesmo termo pan, mas significando todo, mais acus, que significa remédio, e que portanto seria o remédio para todos os males. Bom, então vamos agora entender o que tudo isso tem a ver com o que a gente veio falar aqui hoje. O nosso assunto de hoje é o coronavírus e a forma como a gente tem lidado com ele. Você que nos acompanha sabe que falar sobre o medo é um assunto recorrente nos nossos vídeos. Naquela série de vídeos da Caverna do Dragão, assim como naquele último vídeo, O Amor, o Medo e a Chuva de Amanhã, eu falei muito sobre o medo e você pode perceber que sempre a gente fala sobre o medo com muito respeito, mas entendendo que o medo ele tem o seu espaço, mas deve ser sob o nosso domínio. Lembra daquela metáfora de São Jorge no seu cavalo com a lança apontada sobre o dragão? Pois é, se você não se lembra, a gente sempre fala que a lança mantém o dragão sob domínio, mas não o mata, porque o dragão naquele caso simboliza o medo. E é muito importante que a gente sinta sim o medo, até porque ele nos convoca a ser mais responsáveis, ele nos convida a nos cuidar, ele nos inspira muitas vezes a fazer melhor por nós mesmos. Sem o medo, talvez a gente ficasse totalmente irresponsável. Por outro lado, se a gente deixa o medo nos dominar, ele simplesmente nos paralisa. E nessa situação atual que a gente está vivendo com o coronavírus, fica muito claro o poder de contágio do medo, muito mais do que o contágio do próprio vírus. E a partir daí a gente consegue perceber o tanto que o PAN do medo na pandemia, na doença, tem sido muito mais absorvido do que o PAN do todo, da panaceia e da cura. E é exatamente esse convite, a essa reflexão que a gente queria fazer aqui hoje. Vibrar em desespero, vibrar em medo, é vibrar exatamente no contrário do amor. E se é o amor que move e o medo é que paralisa, a gente simplesmente não ganha nada sentindo tanto medo e vibrando tanto medo e tanto desespero como a gente tem visto por aí. É claro que a gente precisa se cuidar, é fundamental que a gente faça isso, tanto por nós mesmos como pelo outro, mas sem pânico, porque uma vez que o pânico entra na história, aí vira um pandemônio, vira uma confusão em que ninguém se entende, em que cada um vai engrossando a fileira do outro de medo e de desespero. Então, qual que é a nossa ideia aqui hoje? É te lembrar que do mesmo pan que deriva o medo, deriva também a cura, deriva também tudo aquilo capaz de curar todas as enfermidades. Então vamos falar um pouquinho sobre panaceia. Contando um pouquinho mais da história da mitologia grega, a gente chega a Apolo, que teve um filho chamado Asclépio ou Esculápio, que é o deus da medicina. E esse deus, por sua vez, teve duas filhas, às quais ele passou a sua arte. Ígia, da onde deriva a palavra higiene, e a nossa já conhecida panaceia, que, como eu expliquei, é a junção de pan, todo, com acus, que é remédio, que portanto simboliza aí a capacidade de cura de todas as enfermidades. Um coração que vibra em medo não vibra amor, e um coração sem amor é um coração sem energia, é um coração bloqueado. Atrás do chakra do coração existe uma glândula chamada timo, que é a glândula que junto com o baço é responsável pelo nosso sistema imunológico. Ou seja, quanto mais medo a gente vibra, menos amor tem aqui dentro. E quanto menos amor, menos energização e menos cuidado com o nosso próprio sistema imunológico. Ou seja, não é olhando para o coronavírus com medo, como o PAN da pandemia, que nós vamos conseguir nos imunizar e sair melhor dessa situação. Pelo contrário, é olhando exatamente com mais leveza e compreendendo esse PAN como panaceia, como a capacidade de nos curar, que nós vamos ser capazes de vibrar amor por nós mesmos, pelo outro, com cuidado, com calma, com leveza. E aí sim nós vamos sair melhor dessa situação, juntos, mas vibrando sempre amor. Vibrando amor, vibrando fé, vibrando oração, vibrando palavras positivas, vibrando energia reiki, enfim, tudo que a gente puder fazer para elevar a vibração do planeta como um todo nesse momento vai ser muito positivo na busca por uma solução, porque quanto mais medo a gente vibra, na verdade mais a gente se desprotege e mais vulnerável a gente fica a esses vírus e a todos esses desequilíbrios que têm se manifestado. O nosso convite então é que você olhe para o mesmo PAN
e consiga dar a ele o lugar exato que ele merece dentro de você, para que ele esteja sim em você, mas em seu devido lugar, te convocando à responsabilidade, mas não te paralisando em suas ações. E, sobretudo, permitindo que vibre a partir de você a energia da união, do amor e da fé, é que você vai elevar todas as suas barreiras e toda a sua proteção imunológica e sair muito melhor e muito mais protegido nessa situação. Então imagina se cada um de nós, em vez de dar espaço para o pan do medo, der espaço para o pan do todo, da cura integral e do amor, o tamanho da diferença que a gente vai conseguir fazer. Então a nossa sugestão a partir de agora é que a gente passe a caminhar de mãos dadas com essas duas irmãs netas de Apolo, Panaceia, de quem a gente já falou, acreditando em todo o nosso potencial de nos manter protegidos, e com Ígia, de onde eu já disse que deriva a palavra higiene. E olha como vem a calhar na situação atual, acreditar na cura de todas as enfermidades, vibrando principalmente para que rapidamente venha uma vacina e energeticamente a gente consiga se manter o máximo possível imunizado, ao mesmo tempo em que a gente vai somar tudo isso à higiene, a higiene pessoal, a asepsia dos ambientes, enfim. Então vamos procurar nos policiar para deixar de vibrar na energia do pan do pânico, do pan da pandemia, evitando ficar a todo momento absorvendo notícias e questões relativas ao coronavírus, enquanto por outro lado a gente busca elevar a nossa vibração trocando o pan para o pan da panaceia, e assim certamente a gente vai ter muito mais ferramentas e muito mais poder orgânico e energético para lidar com essa situação atual, evitando que se dissemine tanto o vírus do coronavírus como o vírus do medo, e assim certamente a gente vai estar muito mais forte para poder passar por tudo isso juntos. Se faz sentido para você, compartilha, deixa aqui seu comentário e vamos juntos a partir de agora levando cada vez mais essa energia, porque todo esse poder está aí dentro. Basta você dar a ele o lugar que ele merece. Que o amor encontre uma fonte poderosa de disseminação a partir de você. Um beijo de muita luz e vamos juntos. Namastê.